Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez no nosso canal. Seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Bendito seja Deus pela sua vida. Começando uma nova semana, nessa segunda-feira, eu queria convidar você a ler os textos da Palavra de Deus. Talvez ter a sua liturgia diária, talvez ler diretamente da Palavra. E aí você pode escolher, né? Escolher lá a melhor opção que te agrade para você poder fazer. Hoje a gente está tendo encontro dos jovens, está uma bagunça aqui. Então os jovens estão eufóricos, gritando lá em cima. Mas bendito seja Deus que pelo menos estão na igreja, né? A gente tem que lutar para manter eles na igreja, mesmo que eles façam uma baguncinha de vez em quando, né? Então, vamos lá. A primeira leitura do dia de hoje, da carta de São Paulo aos Romanos, vai dizer para nós que nós não temos nenhuma dívida com a carne, mas ela nos cobra, porque ela é insaciável. A carne, ela nos cobra no sentido de que ela exige de nós, exige satisfação, exige prazer, exige compensações. Por exemplo, eu falava outro dia desses para vocês que a gente precisa estar atento, porque às vezes quando eu estou muito cansado, muito estressado, muito irritado, quem nunca, quando estava muito estressado, acabou descontando em alguém? Isso é o movimento da carne que quer uma compensação. Se eu tô com raiva, eu preciso descontar. Eu preciso colocar essa raiva para fora. E às vezes colocar para fora é descontar em alguém. Então, a carne, ela sempre vai cobrar. Ela sempre vai exigir de nós. Mas nós não temos dívida com ela. Então, nós não devemos pagar o preço. Mas como que eu faço para não pagar o preço? Porque quando eu pago o preço da carne, eu acabo me condenando. Eu acabo, como vai dizer a leitura, caminhando para a morte, que é a condenação eterna. Mas quando eu busco vencer a carne com o auxílio do Espírito, vai dizer o texto, por meio do Espírito vocês viverão. Por meio do Espírito eu vou vencer. Por meio do Espírito eu vou passar por isso. Então todas as vezes que eu estiver numa situação de tentação, de dificuldade, eu preciso clamar ao Espírito Santo. Venha Espírito Santo em meu auxílio. Venha Espírito Santo me ajudar, venha Espírito Santo me dar direção, venha Espírito Santo me tirar dessa situação. Eu preciso pedir o auxílio do Espírito Santo para vencer, porque a carne vai tentar nos dominar muitas vezes. Mas nós não temos uma dívida para pagar ela. Ela não é cobradora nossa. Ou seja, ela não é alguém a quem nós devemos pagar a dívida. Então, nós devemos clamar e pedir ao Espírito para que Ele nos ajude. E viver uma vida no Espírito, conduzido por Ele, é unir-se ao Espírito. Então, assim, quando eu começo a buscar viver uma vida no Espírito, quando eu começo a buscar viver uma vida segundo os ditames do Senhor, segundo a condução do Espírito, eu vou me unindo mais e mais a esse Espírito, e aí eu vou me tornando um com Ele. E Ele vai limpando e purificando a minha vida. Ele vai tirando de mim os desejos e as vontades mundanas. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando a gente não caminha numa vida abaixo do Espírito, né? Debaixo do Espírito Santo, é isso. Debaixo do Espírito Santo, a gente tem muitos impulsos humanos e mundanos e tudo. E quando a gente começa a caminhar, trilhar uma vida no Espírito, pedindo o auxílio, pedindo que o Espírito Santo nos ajude, nos impulsione, nos guarde, a gente começa a não ter as mesmas vontades. A nossa vontade, ela vai sendo modelada pelo Espírito. A gente deixa de ter somente aquela vontade humana e mundana para ter vontade de Deus. Vai crescendo em nós uma sede de Deus, um desejo de céu, um desejo de eternidade, uma sede de algo a mais que a carne não consegue satisfazer. Eu já escutei inúmeras pessoas dando esse testemunho de uma vida no Espírito, né? E eu também já tento viver cada dia isso na minha vida. Viver uma vida debaixo do Espírito Santo, para que sejam gerados novos desejos, novos impulsos no meu coração. E o Espírito, ele vai transformando todas as coisas em mim, ele vai me purificando, ele vai limpando mesmo. E vai gerando vida verdadeira, sabe? Vai gerando brilho nos olhos, sede, desejo, vontade de avançar, vontade de crescer, não de ficar na mesmice fazendo as mesmas coisas. Também, ele vai ensinar a gente a chamar a Deus de Pai, esse Abá. Essa palavra Abá, ela é só era usada num contexto muito íntimo e familiar. Então, ou seja, o Espírito, como ele é membro da Trindade, a gente cheio do Espírito, ele vai nos inserindo pouco a pouco na realidade
muito específica de nos fazer família de Deus. Então a gente começa a ser família de Deus, começa a estar nesse ambiente de Deus, nesse ambiente do céu, caminhando ali nesse ambiente maravilhoso da presença de Deus. E por isso ele nos conduz, então, a chamar de Abá, que é esse termo da intimidade. E o Evangelho, ele vai trazer para nós, Jesus vai estar mais uma vez na sinagoga, e ele vai encontrar uma mulher que está há 18 anos encurvada. Isso é uma analogia muito interessante, porque essa mulher tinha um pecado, né? E esse pecado deixava essa mulher encurvada. É como o pecado faz com a gente. O pecado, ele nos deforma. A gente perde as características humanas. A gente perde as características que nos assemelham a Deus quando a gente está no pecado. Então a gente acaba se tornando não humanos, não homens, mas se torna fera, bicho, se torna qualquer coisa, pelos impulsos do pecado que existe em cada um de nós. Ele tira de nós a forma de Deus, ele rouba de nós a pureza. Deus nos fez para o céu e o pecado nos afasta desse caminho, desse itinerário para chegarmos ao céu. E aí Jesus vai curar essa mulher, porque Jesus não quer que a gente fique deformado. Jesus não quer que a gente fique fora do céu, fora da eternidade. Então ele vai curar essa mulher assim como ele quer curar cada um de nós, assim como ele quer nos libertar do pecado. E aí, assim como também ele vai curar essa mulher para restituir a dignidade dela, dar a ela de novo características humanas, de estar em pé, ereta. E aí, isso também acontece com a gente quando a gente se confessa. Todas as vezes que eu me confesso, eu recebo de volta as minhas características humanas. Eu recebo de volta tudo que é de Deus que eu perdi pelo pecado. E aí é interessante que depois dessa mulher ser curada, ela vai começar a glorificar Deus. Isso é muito interessante, porque uma pessoa que está no pecado, ela dificilmente consegue glorificar a Deus. Ela vai reclamar, ela vai murmurar, ela vai lamentar. Mas quando a pessoa está curada e restabelecida, ela volta a ser aquilo que ela foi feita para ser. Viver para a glória de Deus. Então ela começa a glorificar a Deus. Então olha como é um caminho. Eu começo a lutar contra a carne, viver uma vida no Espírito. O Espírito me purifica, me leva à intimidade com Deus, me leva a me purificar dos pecados, a confessar os meus pecados, mudar de vida e voltar a ser uma pessoa para a glória de Deus. A minha vida e a sua vida precisam ser vidas que servem para a glória de Deus, para glorificar o Senhor, para bendizer o Senhor por todas as maravilhas que Ele faz. Então por isso queria te convidar nessa hora a gente a rezar e glorificar a Deus, sabe? Levar um canto e um louvor de gratidão. Se você quiser fechar um pouquinho seus olhos, Senhor, eu te louvo, te bendigo, Senhor, e te agradeço pela minha vida. Te agradeço pela Tua palavra que chega ao meu coração no dia de hoje, me convidando a viver uma vida no Espírito. Eu te glorifico, Senhor, pelo Teu Espírito que enche o meu coração. Eu te glorifico pela Tua obra de amor na minha vida. Eu te glorifico, Senhor, por me encher desse Espírito de céu que me ajuda a lutar contra os impulsos da carne. Eu te glorifico, Senhor, porque o Teu Espírito me converte, me transforma. O Teu Espírito me ajuda a caminhar, o Teu Espírito me edifica. O Teu Espírito refaz tudo em mim. Eu te peço, Senhor, enche-me com Teu Espírito nessa hora para que eu possa não caminhar para a morte, Senhor, não caminhar para o pecado, mas aprender a vencer os meus impulsos. Ajuda-me, Senhor, a ser homem, a ser um homem de Deus, um homem que caminha para o céu e que vive na Tua presença, que cheio do Espírito Santo, Senhor, eu não deseje, não queira me deleitar com prazeres humanos, mas que eu queira, Senhor, e tenha mais sede de Ti, sede da Tua presença, sede de céu. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, pelo Teu Espírito que é derramado sobre mim nessa hora, o Teu Espírito que gera conversão e impulso de santidade. Enche-me, Senhor, com esse Espírito Santo, com esse Espírito de Deus, com esse Espírito de amor. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito que me ajuda a lutar contra a carne. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito que me leva a glorificar a Ti. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito que me leva a arrepender-me dos meus pecados e buscar a confissão e buscar a conversão. Espírito de Deus, gera conversão em mim. Espírito de Deus, gera conversão no meu coração. Espírito de Deus, gera e faz uma obra nova em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.